Fala galera, hoje aqui vou gravar uma aulinha para vocês, na verdade um guia para que vocês possam decidir realmente sobre a carreira de ser, se vocês realmente que têm interesse em ser psicanalista, e tirar algumas dúvidas sobre a diferença entre a psicanálise clínica com a psicologia clínica e a diferença da psicanálise para a psicologia. E uma dica, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal e ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado, Antônio Galáctico. Antônio Atômico. Muito obrigado. Então vamos lá, galera. Primeiramente, o que muda entre psicologia e psicanálise? A palavra psicologia, ela remete ao sentido de estudo da ciência do comportamento humano, estudo do psiquismo, do estado psicológico, das ações psicológicas. Então, quando se refere à psicologia, é todos os estudos relacionados ao comportamento humano. Tudo é psicologia relacionado ao comportamento humano. Exemplo, o profissional das Forças Armadas ou o profissional da segurança pública que estuda a negociação de crise, psicologia, a criminologia, a psicocriminologia, a psicologia forense, são áreas da psicologia que não tem nada a ver com clínica. A psicanálise também, ela foi colocada, que a gente vai ver daqui a pouco pelo seu criador, o Sigmund Freud, como estudo do comportamento e uma teoria que justificava o que eram os transtornos da mente humana. Então, quando você pensa em psicanálise, você pensa que a psicanálise e a psicologia tá um dentro do outro, porque a psicologia é tudo da mente humana e a psicanálise estuda a mente humana. Tudo que vier a estudar o comportamento e a mente humana tem que ser colocado como psicologia. A pessoa que faz a faculdade de psicologia, ela estuda vários campos da psicologia. E no final do curso, ela pode escolher uma especialização, caso ela venha querer ser um psicólogo clínico. Ela busca uma especialização. Algumas faculdades não têm especialização de clínica dentro do seu currículo. Assim, o aluno de psicologia acaba tendo que procurar uma especialização em psicologia clínica. Bom, se ele não estuda psicologia clínica, o que ele vai fazer então? Diversas coisas. O campo é muito extenso. Ele pode querer ser um funcionário público, ele pode querer prestar serviço a uma empresa, uma autarquia na área que envolve o comportamento humano. Pode ser marketing, pode ser teste de capacitação, pode ser teste para habilitação. Ele pode escolher várias áreas. É um curso superior reconhecido pelo MEC, com lei federal que garante existir um conselho, que é o Conselho Regional de Psicologia. Bom, então vamos lá. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp para não atrapalhar. Então vamos lá. E a psicanálise? A psicanálise, tá? Aqui vamos falar sobre o amparo legal da psicanálise e um pouco da psicanálise. Antes, para vocês entenderem por que a psicanálise ela está paralelo, desvinculado, tá? Não que ela seja proibido que seja dado no mundo acadêmico, não. Mas a constituição inicial da psicanálise, ela foi desvinculada do mundo acadêmico, da medicina principalmente, porque Freud, ele teve
sucessivos problemas com o mundo médico, né, com o mundo da medicina, das ciências médicas, até quando Freud começou a tentar implantar aqui, ó, lá no início da sua carreira, a cocaína como remédio, tentou implantar a cocaína como remédio. Olha lá, aqui, ó, nesse site, está explicando aqui toda a trajetória. Freud, de seus primeiros passos, estudando a anatomia do cérebro, diversos artigos chegaram publicados por pesquisadores sobre o tema. Foram horas, tal. O experimento primordial de Freud foram com a cocaína e aconteceram em 1883. A substância tinha como objetivo o tratamento da depressão, da mudança súbita de humor e visava, de um modo geral, obter um aumento de energia. Então, olha lá, o Freud, ele fez muita burrice, muita coisa errada no começo dos seus experimentos. Ele tentou fazer uma demonstração sobre o estado de regressão hipnótica e foi um fiasco. Ele tentou colocar a cocaína como uma medicação e foi um fiasco. Então, quando ele fez o estudo e desenvolveu as teorias psicanalíticas, o mundo acadêmico simplesmente fechou as portas para Freud. Então ele resolveu desenvolver a sua sociedade, que no início era secreta e depois foi sociedade psicanalítica fora do mundo acadêmico, fora das faculdades. Bom, o que veio antes? Veio a psicologia clínica ou a psicanálise clínica? Primeiro veio o estudo da psicologia geral. A psicologia, ela é muito antiga e ela está lá no início, né? Citada pelos principais filósofos e ela fazia parte da formação acadêmica da filosofia. A psicologia e a antropologia. A antropologia até hoje faz parte do campo de estudo da filosofia. A antropologia é um estudo do comportamento nas civilizações. Ou seja, o antropólogo ele estuda o comportamento da população num determinado setor, o comportamento geral, não individual de cada ser humano, mas sim geral, tá? De acordo com o local que ele está desenvolvendo o seu trabalho. Por exemplo, comportamento do brasileiro diante a pandemia do coronavírus. Quem vai fazer esse estudo normalmente é o antropólogo. Tá, então, o que saiu primeiro foi a psicologia. Lá atrás, dentro da filosofia. Depois, na mesma época que o Freud começou os estudos e as suas clínicas psicanalíticas, o Dr. Winnicott, ele criou um laboratório na universidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro laboratório de psicologia científica. Aqui, ó. Mudou. E a criação do primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. Olha lá, foi na Alemanha da segunda metade do século XIX que a psicologia emergiu como uma disciplina específica. Atribuiu-se a Wilhelm Maximilian Wundt o título de fundador da psicologia como ciência experimental. Para falar do surgimento da psicologia, faz-se necessário adentrar um pouco mais da história de Wundt, pois ambas estão intrinsecamente ligadas. Tá, então o laboratório de psicologia foi em 1881. Só que não era a psicologia
clínica, era psicologia científica, ok? O que significa isso? Que não era uma psicologia para tratar transtornos do comportamento ou transtornos da saúde mental dos seres humanos. Ali só se estudava. Já nessa época, o Freud já lançava a psicanálise como uma modalidade psicoterapêutica, a cura pela palavra, ok? Então, Freud aqui, ó, os primeiros pacientes de Freud e a sua técnica inovadora. Após anos de dissecação e pesquisa em laboratório, Freud se formou em medicina e passou a atuar como neurologista. Só que ele fala, ó, primeiro foi com o estudo da histeria, né? Aí ele tentou, sem muito sucesso, a hipnose e a eletroterapia, que por muitos anos foi muito adotada, que retorna hoje de uma aplicabilidade idêntica, porém de uma operacionalidade completamente diferente, pois hoje a gente tem a eletroconvulsoterapia com umas frequências mais para as correntes eletromagnéticas, né, do que a corrente elétrica. Antes se dava um choque elétrico na pessoa, hoje não. Hoje é uma descarga eletromagnética que gera uma convulsão, e essa convulsão é muito bem utilizada no tratamento de crises para doentes internados em hospitais psiquiátricos. Então, o Freud, ele foi até ele conseguir criar o método que ele acreditava que o discurso do paciente era uma poderosíssima fonte de informação sobre sua patologia. O médico solicitava que os pacientes comprometessem a falar de tudo que lhe viesse à mente. Aí tem a Ana O, que foi a primeira paciente e tal. Então, quando a psicologia científica começou, Freud, trabalhando paralelo ao mundo acadêmico, já criava a psicanálise clínica, tá? Então, assim, a psicanálise clínica, ela se desenvolveu todos esses anos. Agora, quando criou a Faculdade de Psicologia Clínica, utilizou-se até na própria psiquiatria, como matéria de psicologia clínica, utilizou aqui no Brasil até o final dos anos 60 a psicanálise como matéria total. Se você conversar com algum neurologista, algum psiquiatra que se formou bem lá atrás, ele vai dizer que tudo que se tem em psicanálise ele estudou na faculdade, né? Por quê? Porque era o único material rico em psicologia clínica. Bom, mas a psicanálise ela se desenvolveu fora do mundo acadêmico. Então vamos lá. O amparo legal ao psicanalista. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, a profissão de psicanalista é exercida de modo livre, sem regulamentação. Sem regulamentação, ou seja, sem lei federal. Aí vem, seguindo critérios éticos bem rígidos. Em nosso país, a profissão se dá segundo o artigo 5º, inciso 2º e 8º da Constituição Federal, de 1988. Já de acordo com o CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações do Ministério do Trabalho, de número 2515, dígito 50, a ocupação, que não é uma profissão, a atividade psicanalista não se trata de uma especialização, sendo uma formação que acompanha princípios e procedimentos definidos por suas instituições formadoras, ou seja, órgãos de classe,
federações, associações e sociedades psicanalíticas no mundo e no Brasil. Assim, o psicanalista pode ter formação em terceiro grau ou graduação em diferentes áreas de atuação. A psicanálise não é excluída médico ou psicólogo, tá? Médico e psicólogo, obviamente, faz psicanálise. A maioria dos psicanalistas renomados são médicos ou psicólogos, porém não é obrigatório. O Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo também aponta sobre a relação da psicanálise com a psicologia. A psicanálise é uma modalidade de atendimento terapêutico que é exercida por profissionais psicólogos, psiquiatras e outros que recebem formação específica, agora o mais importante, da Sociedade de Psicanálise, curso de especialização nesse sentido. Como atividade autônoma, não é profissão regulamentada por lei federal. O Conselho Regional de Psicologia tem competência para fiscalizar o exercício profissional do psicólogo, somente de quem está inscrito no Conselho Regional de Psicologia, incluindo-se, no caso, a prática da psicanálise. Se o profissional que se diz psicanalista não é psicólogo, registrado com o CRP-SP, não temos competência para exercer fiscalização. Isso que é muito importante. Tá? Aí vem o parecer do Conselho Regional de Medicina, quem pode exercer a profissão. Tá. Bom, sendo assim, gente, vamos falar um pouco sobre alvará de funcionamento. Os alvarás de funcionamento, para todas as profissões, tá? Que são regulamentadas ou não, eles seguem qualquer lei ou portaria ou regulamentação do governo federal, qualquer lei federal, tá? Então vamos supor que alguém vai querer montar, por exemplo, um espaço vamos colocar assim, para colocar piercing, fazer tatuagem, esse tipo de coisa. Então quando a pessoa vai abrir um espaço, um estúdio de tatuagem, ele vai na prefeitura e a prefeitura vai exigir que ele tenha um CNPJ ou uma inscrição como autônomo. Então, se essa profissão de tatuador é feita uma varredura em toda a legislação ou portaria, seja lá o que for, ou determinação, na esfera federal. Se tiver qualquer coisa na esfera federal, não precisa ser lei, mas qualquer coisinha, a prefeitura vai exigir que a pessoa esteja dentro daquilo, para poder dar o alvará de funcionamento. No caso da psicanálise, o que tem? Tem a classificação brasileira de ocupações. E lá fala que a pessoa tem que ter um órgão de classe. Tem que vir a formação dela, ou avalizada, ou atestada, ou certificada de um órgão de classe. Então, você pode fazer, tem algum curso de psicanálise reconhecido pelo MEC? Tem, pós-graduação. Mas se você não for médico e nem psicólogo clínico e for fazer pós-graduação em psicanálise, você consegue? Sim. Qualquer pessoa que tiver uma graduação pode fazer uma pós-graduação e tá ali documento carimbado pelo MEC. Só que a hora que você vai abrir um alvará de funcionamento ou um CNPJ, a prefeitura da sua cidade ou a Receita Federal vai falar: cadê o órgão de classe da profissão? Cadê o órgão que representa a profissão? Qual o CNPJ ligado à classe, não à instituição de ensino? A classe, que é o que manda a classificação brasileira de ocupações, que é a única coisa que normatiza a psicanálise clínica.
porque não tem lei, mas tem essa normatização aí do Ministério do Trabalho. Aí a pessoa não tem, aí ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que se filiar a uma sociedade de classe. Todas as sociedades, sem nenhuma exceção, todas, vão exigir que você tenha o tripé psicanalítico. A análise individual tem que ser feita e a supervisão clínica, além do estudo teórico. Então, algumas, ou a maioria delas, das sociedades, percebem que a pessoa que fez a pós-graduação, ela não tem necessidade de estudar a teoria de novo, porque ela estudou na pós, até muito mais do que nos cursos de formação. Mas ela vai ser obrigada a fazer o que resta, que é a análise individual e que é o estágio. Então, antes de decidir por uma pós-graduação, é muito bom pensar que o caminho vai se tornar muito mais longo do que fazer o curso que não tem título reconhecido pelo MEC, mas que garante você abrir uma clínica. Então, ok, espero que vocês tenham gostado e até mais.